Olá, meus amigos. Bem-vindos ao seu programa semanal TV Amai, aqui no canal 5 da NET ou na rede através do www.cwbtv.net. No programa de hoje, nós vamos ver seus direitos com o nosso diretor jurídico da Amai, Tenente Mota, e o advogado Eduardo Nezebeck, falando sobre o julgamento de policiais militares em crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri. A seguir, aqui nos estúdios da TV Amai, vamos receber a soldado Lazarotto, que vai contar sobre suas palestras a respeito de polícia comunitária e educação no trânsito. Não perca, daqui a pouco aqui na sua TV Amai. Olá, bem-vindo a mais um quadro Os Seus Direitos da TV Amai. Hoje recebemos aqui o nosso advogado, jovem, porém brilhante advogado da Amai, Dr. Eduardo Henrique, que atua aqui na área jurídica da Amai, mais especificamente ele faz a parte também criminal. Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tenente. Agradeço o convite aqui da diretoria, para poder fazer parte desse quadro e explicar alguma coisa para quem tiver alguma dúvida. Muito bem. Obrigado. Nós coletamos 5 perguntas, doutor Eduardo, lá no nosso site da AMAI. Os nossos internautas podem ir lá na página, nas redes sociais e fazer as perguntas. Nós coletamos e depois fazemos um programa especialmente para atender ao nosso associado. Então, hoje a nossa conversa é sobre crimes dolosos contra a vida. Nós sabemos que, anteriormente, o policial militar, quando ele praticava o crime doloso contra a vida, ele era julgado, ele se via processado na vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. Perfeito? Certo, exatamente. Hoje, essa conduta atípica do policial, ele não é mais julgado na vara da auditoria. Ele passa a ser julgado, então, no Tribunal do Júri. Exato. A nossa primeira pergunta: a partir de quando a Justiça começou a julgar policiais militares no Tribunal do Júri? Certo. Essa mudança de paradigma que teve, ela veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda ela alterou várias partes da jurisdição, várias partes das competências. Por exemplo, ela extinguiu os chamados tribunais de alçada, e entre essas mudanças, ela incluiu e alterou o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição da República, incluindo que os crimes dolosos contra a vida, ainda que cometidos por policiais militares estaduais em serviço, seriam deslocados da competência da Justiça Militar ao Tribunal do Júri, que tem a competência, segundo o artigo 5º, inciso 38, para julgar os crimes dolosos contra a vida. Segunda pergunta: o que é crime doloso e quais são considerados os crimes dolosos hoje, então, no Código Penal? Certo. O crime doloso é aquele, dito assim no populacho, né, uma linguagem menos técnica, aquele feito por querer. Então é aquele em que o agente, o criminoso, dentro da sua cabeça, ele faz uma representação daquilo que ele quer fazer, visualiza o resultado que ele quer atingir e aí age de acordo com essa representação que ele faz. Então ele tem a vontade de fazer isso. Ele tem a vontade livre e consciente de cometer o crime. Diferencia um pouquinho do crime culposo. Exato. O crime culposo é aquele, entre grandes aspas, o sem querer, né? É aquele em que o criminoso ele tem um dever de cuidado objetivo, só que ele viola esse dever de 3 maneiras. Pode ser imprudente, negligente ou imperito. Essa discussão aí ficou muito em voga uns anos atrás com relação aos crimes cometidos por motoristas embriagados. Crime de trânsito. O crime de trânsito, que anteriormente era considerado um crime culposo, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito. Os entendimentos evoluíram e passou a se entender que o agente de trânsito, quando ele se embriaga, pega no volante, ele assume o risco de produzir um resultado morte. Quando ele assume o risco de produzir algum efeito, é considerado dolo. Um crime doloso por
o que chama de dolo eventual, né? Certo, exatamente. Tem um caso famoso aí na capital que está sendo processado a esse título. E quais são os crimes considerados crimes dolosos contra a vida? Ok, os crimes dolosos contra a vida é necessário que veja-se, por exemplo, justamente essa vontade. Os crimes dolosos contra a vida previstos no Código Penal Comum, Código Penal de 1940, são o homicídio, a tentativa de homicídio, o induzimento, participação, auxílio ou instigação no suicídio, quando uma pessoa participa de maneira ativa no suicídio de outra pessoa, o infanticídio, que é uma forma privilegiada do homicídio, quando a própria mãe mata o próprio filho durante o estado puerperal logo após o parto, e o aborto em todas as suas modalidades. Esses são os crimes do Código Penal Comum. No Código Penal Militar, há também o homicídio e a participação no suicídio, participação ativa no suicídio. Perfeito. Nossa terceira pergunta: qual é a celeridade no Tribunal do Júri para esses julgamentos de crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares? Veja, o Código de Processo Penal Comum, ele prevê muito mais possibilidades de recursos do que o Código de Processo Penal Militar, né? Então, se a defesa quiser, ela pode interpor sucessivos recursos justamente com o propósito de alongar esse procedimento, de fazer com que demore mais. A gente entende que os processos na Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, pelo menos aqui no Paraná, são bem mais céleres, são mais concisos, não obstante o procedimento seja diferente, né? O procedimento do júri, a fase de instrução, de tomada de depoimentos, de oitiva de testemunhas, ela é menor, mas justamente por causa dessa possibilidade de interpor recursos aos tribunais superiores, acaba demorando muito mais ao que a gente acaba sentindo, né? Como exemplo, na semana passada eu fiz uma sustentação no júri, naquele caso específico não era de um policial militar, que o crime ocorreu em 1998, ou seja, demorou 18 anos para ser julgado. Quase prescrito. Quase prescrito, exatamente. Então, o Tribunal do Júri tem as suas qualidades e os seus defeitos. Um dos defeitos é justamente esse, a morosidade com que é feito esse julgamento. A nossa quarta pergunta é exatamente qual é a celeridade na Vara da Justiça da Auditoria Militar. Sim. A VAGM, né, como a gente conhece, né, o acrônimo de Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, ela é muito mais célere, por dois motivos. Primeiro, porque agora todos os processos são eletrônicos, né, então não tem aquele pegar um processo, números, volumes e tal. E o segundo é porque ela só julga esse tipo de caso. Né? Ela tem a competência criminal, que é a maior parte dos processos que estão lá, mas ela só julga esse tipo de caso. E como os crimes que são julgados lá, algumas vezes são muito repetidos, né? Por exemplo, não julga crime de genocídio, que não tem, os crimes em tempos de guerra não tem, né? Então são alguns crimes que as coisas se repetem lá. Então o próprio juiz da vara, ele já tem mais o traquejo, consegue instruir com mais celeridade. E também a defesa, pelo menos a nossa defesa, dos advogados que a gente conhece, ela também não fica tentando protelar o julgamento. A gente entende que não é bom para o acusado. Dá para sentir então que na VAGM o rito ele segue uma técnica mais apurada, então, Sim. de melhor qualidade. Sem dúvida. Que pode propiciar, então, uma melhor defesa. Sem dúvida. Né? O próprio promotor de justiça, né? Agora tem duas promotorias que estão atuando lá na mesma vara, ele também já conhece o Código de Processo Penal Militar de trás para frente, conhece o Código Penal Militar. Então, essa especialidade, né? A Justiça Militar é uma justiça especializada, acaba por trazer mais tecnicidade no processo, acaba por trazer mais celeridade. Então, eu, particularmente, sou um grande defensor da justiça militar, do direito penal militar, e acho que é um direito conquistado. Aí o senhor já me deu um gancho para a quinta pergunta. A quinta pergunta é a seguinte: o advogado se sente mais seguro defendendo na VAGM ou no Tribunal do Júri? Olha, eu particularmente atuo tanto no Tribunal do Júri quanto na VAGM. Eu acho que nós temos mais
condições de fazer uma defesa eficiente e competente na VASM, por alguns motivos. O primeiro, o rito a gente já conhece, ele é um rito, por exemplo, as testemunhas de defesa e as testemunhas de acusação são ouvidas em momentos diferentes, não é como um procedimento comum em que são todas juntas, então você pode arrolar as próprias testemunhas da defesa depois de saber o que as testemunhas da acusação disseram, né? São momentos processuais diferentes. E, particularmente em relação aos crimes dolosos contra a vida, no caso o júri, em correlação à VASM, é que os processos julgados na VASM são absolutamente técnicos. No processo do júri, o conselho de sentença, o que ele faz? Ele responde perguntas de sim ou não, de maneira secreta. Houve um crime? Sim ou não? Foi fulano de tal o autor? Sim ou não? Então isso dá margem a muita discricionariedade do conselho de sentença. Então acaba, lógico, né? Ao passo que lá na VASM, cada juiz militar ele vai apresentar o seu voto com uma técnica, um voto por escrito, bem condizente com a mais próxima da realidade possível. Isso, as sessões de julgamento lá na VASM funcionam da seguinte maneira. É dada a palavra ao Ministério Público por até 3 horas, depois a defesa por até 3 horas, possibilidade de réplica e tréplica. Depois disso passa-se ao julgamento. O que acontece? O juiz de direito, o instrutor, o juiz auditor, que é um juiz concursado de carreira, né, do último posto da carreira de juiz, né, como se fosse o último posto de um oficialato, antes de virar desembargador, ele vai lá e profere para cada um desses mesmos critérios, se houve o crime, se foi o autor, se a conduta é punível, enfim, se houve ilegítima defesa, por exemplo. Cada um desses critérios, ele responde fundamentadamente ali na hora. O juiz militar. Isso o juiz de direito, e daí, pela ordem inversa de antiguidade dos juízes militares, também eles têm que fundamentar. Não é só dizer eu concordo com o juiz de direito ou eu discordo do juiz de direito. Certo. Então, às vezes, nós temos julgamentos lá na VASM que são verdadeiras aulas de direito penal militar, de direito constitucional, porque nós temos 5 votos que são fundamentados, ele tem que dizer nos autos o que fundamentou aquela decisão, aonde que foi, por que ele não aplica tal tese. Então, eu particularmente, como advogado, eu prefiro sustentar e fazer as defesas na VASM ao invés do Tribunal do Júri. Não que o Tribunal do Júri não seja importante, ele é um julgamento importante, mas justamente essa tecnicidade que se impõe aos julgamentos é o que me leva a ter preferência pelo julgamento perante o juízo militar, perante o escabinato que a gente chama, né? Isso foi um ponto positivo que a Constituição manteve a justiça militar após o regime, né? Muito bem. Nós, então, encerramos nosso rol de 5 perguntas. Doutor Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço o suas convite. Considerações sobre os serviços que a AMAI oferece aos nossos associados que precisem de um advogado para defendê-los, tanto na VASM quanto no Tribunal de Júri. Sim, nós temos um corpo de advogados que é absolutamente selecionado, capacitado, nós entendemos de direito penal militar, de direito disciplinar militar, que é talvez o maior medo do militar estadual, e estamos sempre de portas abertas aqui, é só ligar, marcar um horário, se quiser vir sem marcar horário, sempre tem um advogado aqui que pode fazer esse encaminhamento, mas o mais importante que nós achamos, como advogados, é que vocês busquem uma defesa especializada na área militar. Advogado criminalista, advogado tem em qualquer canto, mas um que saiba as diferenças entre legislação comum e legislação especial, esse tipo de coisa faz muita diferença na hora da sua defesa. E a defesa é um direito do associado, do acusado, não somos nós que estamos nos defendendo. Nós estamos fazendo isso em favor de uma pessoa que tem em jogo a própria liberdade, inclusive emprego, esse tipo de coisa. Lembrando sempre que o advogado é um elemento essencial para o funcionamento da justiça, conforme prevê na Constituição Federal. Muito obrigado pela sua participação e, tendo perguntas, por favor, recorra às nossas redes sociais e encaminhe a sua pergunta, que teremos o maior prazer em respondê-las. Olá, meus amigos da TV AMAI.
recebemos hoje a presença da Soldado Lazarotto, que está fazendo um excelente trabalho na área de segurança preventiva, principalmente para motociclistas. Lazarotto, bem-vinda aqui ao nosso programa da TV AMAI, onde a gente gostaria de saber como é que funciona esse trabalho, como é que você teve a ideia e como é que está se desenvolvendo estas palestras, essas conversas, grupos com pessoas para discutir sobre segurança, coisas assim, iniciativas excelentes na área de polícia comunitária, mas que vem ajudando as pessoas a se prevenir. Bom dia a todos, então. Essa ideia surgiu justamente no encontro de vários tipos de necessidades que eu fui vendo nos grupos que eu participo na minha vida civil e que eu gosto muito de ter esse contato e esse feedback deles, para mim é muito importante. E eles trazem para a gente, porque eu sou só uma soldado, mas eles trazem para a gente, pelo fato de me ver representante da segurança, muitas dúvidas. E eu vou sanando essas dúvidas conforme posso, se eu não sei, eu vou buscar para dar essa resposta. E eu tenho, graças a Deus, tenho um contato muito bom com várias pessoas que são muito influentes, né? Eu acho assim, fluentes no quesito segurança, e eu consigo repassar para elas essas dúvidas. E eu fui vendo, com o passar do tempo, que havia essa necessidade. Conversei com várias pessoas, só que ninguém tinha essa disponibilidade. E como eu acho que o meu serviço de polícia não é só atender ocorrências ou patrulhar, eu acho que ele vai muito além. Eu achei importante a parte de tentar levar essa informação, mostrar para as pessoas, porque as pessoas estão se tocando, que elas estão, como eu disse para um comandante meu um dia, que nós estamos numa guerra, porque morrem policiais e morrem bandidos, né? E a sociedade está vendo que eles estão num massacre, porque eles não matam bandidos, e eles estão morrendo. Eles estão morrendo no interior das suas casas, ao tentar chegar em casa e ter acesso à sua casa, mesmo no trânsito, mesmo em locais que eles deveriam se sentir, em tese, seguros, e eles não estão se sentindo seguros. Então eu consegui fazer uma palestra simples, de forma bem, vamos dizer, bem didática, onde eu posso colocar em palavras simples, onde eu não usa nenhum tipo de chavão da parte de direito, e eles conseguem me entender e se prevenir. E eu comecei, na verdade, esse trabalho, tendo acesso a essas pessoas, pintando crianças, que é uma coisa que eu gosto, eu tenho muito apreço por criança e bicho. Eu acho assim que eu consigo ver no novo, né, uma esperança. Então são pequenas coisas que eu estou fazendo, que eu acho que são importantes porque eu uso. Eu não estou falando para as pessoas fazerem coisas que eu não faço. Então eu estou só repassando porque eu acho que eu sou uma pessoa que dirige no trânsito de forma defensiva. Eu dirijo de outras formas? Sim, quando eu estou indo numa ocorrência, né? E aí eu explico para elas também, quando vocês verem uma viatura vindo, abra um caminho. Porque eu já escutei indo para atender ocorrência e a pessoa diz, vai esfriar o cafezinho. Então, quer dizer, ela acha isso, só que se ela estiver precisando da viatura, ela quer que chegue rápido, né? Então, são pequenas histórias que eu conto, eu uso ocorrências reais, uso ocorrências fictícias, que com o tempo, eu não lembro mais do nome das pessoas, nem onde foi, então eu vou colocar algumas coisas, informações que não são verídicas, que não importa para a pessoa, porque ela não vai ver nome de ninguém, e ela vai entender o que aconteceu naquela ocorrência. As pessoas não estão preparadas para ter educação no trânsito. Então, essas palestras que eu estou fazendo também servem para isso, para educar no trânsito, para falar de segurança e para chamar, é um chamamento para essa sociedade, que nós estamos do lado da sociedade. Nós estamos numa guerra, como eu falei, em que morrem pessoas de um lado e pessoas do outro, e isso é uma guerra. A polícia está numa guerra. Por mais que muitas pessoas não falem que nós estamos numa guerra, porque morrem policiais, as pessoas veem isso, e morrem bandidos. Mas a sociedade está sendo exterminada.
Eles estão morrendo porque não conseguem tirar um celular no bolso em tempo hábil, em que o cara a pessoa que está sendo, que está assaltando, acha que a pessoa não quer entregar, a vítima não quer entregar e morre por causa do celular. E como é que foi essa última na ABB agora? Então, essa palestra foi uma palestra que aconteceu graças aos motociclistas mesmo, porque eles que pagaram o aluguel da ABB. E ela foi assim uma palestra bem direcionada para as pessoas aprenderem sobre algumas coisas que elas têm que fazer no trânsito. Elas escutaram também sobre a insegurança e como tem que fazer a segurança. Porque eu não posso proteger as pessoas que estão no trânsito, que param no semáforo, que ficam o tempo inteiro no celular. Eu não estou falando da lei de trânsito não usar o celular. Eu estou falando da falta de atenção dessa pessoa, que ela não consegue estar esperta para nada que está ocorrendo em volta dela. Ela fica absorta totalmente no celular. E são poucas pessoas que não utilizam o celular, mandando mensagem, recebendo mensagem, no trânsito. Então, naquele momento ali que ela está parada no trânsito, ela está com a chancela do carro dela ali aberta, que é a janela, ela está olhando mensagem, ela está totalmente absorta e não vê quem se aproxima, ela não vê nada, ela não vê nem quando o sinal abre, quando as pessoas têm que buzinar para ela. Então, nesse momento, ela é totalmente uma vítima. Totalmente. O assaltante, o que é um assalto? O assalto é você usar da falta de atenção da pessoa para você surpreendê-la. E é nesse momento que elas são surpreendidas. No trânsito, no semáforo, na hora que ele está esperando para cruzar o semáforo a pé, pedestre, a hora que ele está andando no trânsito, na rua, na via, não necessariamente de carro ou de moto, mas todos nós estamos no trânsito, o pedestre também está no trânsito. Então, as pessoas estão se colocando em risco desnecessário. Sabe, eu acho assim, mas eu quero ouvir tudo, Sim, você tem que estar ligado e antenado, só que se nesse inteirinho de você sair do seu ônibus e descer numa praça e você chegar no teu objetivo, você não pode ficar 2 minutos sem celular se está com problema, você tem que procurar ajuda, porque esse é o local onde que as pessoas estão esperando para assaltar. Mas a polícia, nós estamos, só que nós não podemos fazer a sua parte, nós temos que parar e começar a pensar na nossa parte, na nossa integridade, na nossa segurança dos nossos filhos, com a informação que nós passamos para os nossos filhos. A minha bolsa está sempre do lado do carro, não no banco do passageiro. Eu acho excelente esse teu trabalho, Lázaro. E conta conosco aqui da MAI, o que você precisar. Nós temos sala de aula aqui à disposição, sem custo nenhum. Né? Se aparecer algum grupo, alguém que queira, entre em contato conosco e está à disposição, como está à disposição de todos os nossos associados. Fique à vontade, as lentes da TV AMAI são suas. Bom, eu gostaria também de agradecer, né, essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade, e pedir para as pessoas que elas se acalmem, principalmente se acalmem. Tudo quando você estiver numa situação onde você não consiga enxergar algum outro tipo de saída, se você se acalmar, desde que seja no trânsito, desde que seja quando você for vítima de alguma coisa, se você se acalmar, você vai conseguir nos ajudar a te ajudar. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouco com sua TV AMAI. Muito obrigado a vocês que semanalmente acompanham o seu programa aqui na sua TV AMAI. Aguardamos vocês semana que vem, porque a AMAI é a entidade que luta por você.